Quem criou o Bitcoin? Essa é mais uma definição. Um dia a gente trouxe ele aqui, né? Tá no episódio 2, Satoshi Nakamoto. No episódio 2 ele apareceu, tava com a Então a gente. pessoa tem que ir lá, depois de acabar esse vídeo aqui, a pessoa vai lá e vê o episódio 2 que a gente trouxe o Satoshi Qual foi o Nakamoto. episódio 2? Ele foi bom. Eu não lembro sobre Primeiros o que ele passos. era. Primeiros passos, Bitcoin, primeiros passos. Ele ficou muito bom aquele episódio. Muito bom. Inclusive é um dos mais especial assistidos. ele também, não é? Ele é especial demais, é o mais especial de todos. Ele é o segundo mais especial, porque o primeiro foi o primeiro, aí depois o segundo foi o segundo mais especial, depois o terceiro. Entendi, saquei. Então hoje não é tão especial mais, é tipo... Não, lógico que é. É o 9º mais especial. Nossa, a gente tá chegando em 10 episódios. Episódio 10 tem que ser especial, direto da Suíça. Duvido, velho. Duvido que você tem coragem, eu tenho coragem demais. O que é falar agora? Quem que criou o Bitcoin? Quem criou o Bitcoin. Inclusive, talvez você esbarra com ele lá e nem vai saber, velho. Eu não sei se o Satoshi tá vivo ainda, mas enfim. Então, em 2008, lá no auge da crise econômica, saiu esse white paper do Bitcoin. E um cara que se denominou Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa só, se são várias. Se é uma inteligência artificial, se é um alienígena. A gente sabe que é um programador, mesmo se seja um alienígena ou uma inteligência artificial, o personagem que ela criou é de um programador, porque o cara codou o trem mesmo, né? Então, codou o trem, foi muito goiano. Mas enfim, então o Satoshi Nakamoto ninguém sabe quem que é, e essa pessoa sumiu do mapa em 2010, eu acho. 2010, eu acho. 2010 foi. Sumiu, ele escreveu a última coisa no fórum do Bitcoin e ninguém mais ouviu falar dele. E tem algumas carteiras da época de 2008, de 2009, na verdade, que depois que em 2008 foi publicado o white paper, mas em 2009 que foi feita a primeira transação. E não tem essas carteiras dele, tem mais de 1 milhão de Bitcoin e elas não se movimentam desde 2009. Então muita gente fala que o Satoshi já morreu e tal. E aí tem algumas teorias sobre quem que é essa pessoa, né? Existe um cara que chama Ralph Finney, ou chamava... Foi o Ralph Finney que morreu? Ele morreu. Ralph Finney morreu. Ele que criogenizou, eu acho. Ele tá meio morto, né? Ele se congelou. Eu acho que ele tá 100% morto, assim, mas... Não, mas... todo respeito ao Ralph Finney, tipo, provavelmente ele é um dos caras... Se foi um grupo, provavelmente ele fez parte desse grupo chamado Satoshi Nakamoto. Então, com certeza, assim, se foi um grupo, ele tava lá, porque ele é o segundo cara, terceiro cara que respondeu no fórum. E ele foi um dos primeiros a receber Bitcoin, né? Que foi uma transação teste que o Satoshi ia fazer e mandou, foi pra uma carteira dele, né? Se brincar foi ele mesmo. Assim, só que aí depois ele falou, eu dei uma ignorada, fiquei um tempo fora, aí depois eu voltei e tal. Tem pra quem gostar, tem um texto dele que chama Bitcoin and Me. Se colocar Bitcoin and Me no Google, deve aparecer muito massa, assim. Porque a história de vida dele é muito triste, né? No final ele teve... Esclerose, alguma coisa Acho assim? que a doença do Stephen Hawking. É ela, né? Que fala esclerose lateral amiotrófica, né? Então ele acabou morrendo muito novo, assim, com várias deficiências e tal. E aí ele escreve esse texto já sem falar e sem escrever. Então era meio Stephen Hawking mesmo. Pensamento e tal, escrevendo texto é muito massa, assim, vale a pena. O do Stephen Hawking é no pensamento? Não é, tipo, na garganta e isso traduz em voz? Tipo, antes de sair, não é não? Eu não sei. Não, peraí, é muito Black Mirror isso que você tá falando. Tipo, o pensamento da pessoa traduzir em palavra. Mas é pela garganta? Não, eu não faço a menor ideia. Porque, tipo assim, saiu isso. Mas pode ser pela garganta também. Tudo que é curiosidade, a gente não faz ideia do que seja. Pois a gente é só um trem muito massa, né? Eu vi o filme do Stephen Hawking. Tipo, baseado nesse conhecimento que eu tenho. Eu não lembro dele ter um microfone na garganta, porque senão ele tem um trem aqui, né? Pra captar. Não, mas ele digitava. Tinha um teclado lá e ele digitava. Não, mas depois ele não conseguia nem mexer a mão mais no final. Só pra usar a cadeira assim, ó. Aí parece que eu tenho a impressão de que eu vi alguma coisa que o olho já mirava nas telas e conseguia... Tipo, ele olhava pra uma letra e explicava. Mas muito tinha que ser muito rápido, velho. É porque, tipo, ele falava rápido. Já vi umas entrevistas com o Stephen Hawking de verdade, tipo... O cara o Stephen Hawking de verdade foi muito pai. É porque antes eu tava falando do filme. Aí agora eu queria deixar claro que é o Stephen Hawking que existiu mesmo. Então, tipo assim, o cara fazia uma pergunta e ele respondia na hora. Eu não acho que era um trem que demorava, não, assim, de ficar olhando pra tecla. Mas isso não vem ao caso. A gente vai pesquisar pra saber disso. Depois a gente descobre. O foda é igual você tá falando, tipo, é um dos caras mais inteligentes, já passou pela Terra e infelizmente teve o problema de saúde que impossibilitou ele de continuar o trabalho, enfim. E morreu muito cedo e tal, né? O Stephen Hawking morreu cedo também? Não, ele morreu mais... 70 anos, alguma coisa assim? Ele ia morrer com 20 e foi morrer com 70, né? Doido. O filme é muito bom, quem não conhece chama Teoria de Tudo. Muito massa. É muito bom.
O Ralph Fiennes também, eventualmente, vai ter filme sobre ele. Mas ele acabou morrendo cedo, não foi a mesma coisa do Stephen Hawking, né? Mas eu lembro dele falando, assim, que ele codando pro Bitcoin e tal. E aí nesse texto, se eu não me engano, ele fala, vou me aposentar aqui porque codar agora tá dando muito trabalho, não tô curtindo mais. Então, realmente, não dá. Ele afirma, né, que ele não é o Satoshi, que ele não sabe quem é e tal. Mas é o tipo de coisa que o Satoshi falaria, né, assim. Mas eu não sei, quando você conheceu o Bitcoin, tipo assim, isso era uma pergunta que você se perguntava muito, tipo assim, quem é o Satoshi? Você se importava com isso? Porque No começo, sim, porque a gente tem... É tipo assim, antes de você tomar a pílula laranja, velho, e todas as pílulas vermelhas que existem no mundo, né, que você vai descobrindo, peraí, não é bem assim? Como assim, o Estado não é isso? Né? Como assim, a anarquia não é a bagunça que a minha avó falava que eu fazia? Enfim, alimentação saudável, mudança climática, todos esses assuntos polêmicos, como assim, não é do jeito que eu fui ensinado? Toda vez que você vai tomando uma pílula diferente dessa, você fica meio assim, né? E aí, tipo, sempre tem essa noção, a gente sempre tem essa noção assim, não, precisa ter uma entidade central para quem eu vou reclamar depois, ou deve ter alguém que tá com controle desse trem aí. E, tipo assim, pra vocês terem ideia do nível de descentralização do Bitcoin, o Satoshi, mesmo que ele esteja vivo hoje, mesmo controlando 1 milhão de Bitcoins, ele não tem nenhum poder sobre o protocolo mesmo mais. O que ele pode fazer é publicar um código e falar assim, eu estou sugerindo umas mudanças aí. E aí a rede decide ou não adotar essas mudanças. Só que isso que é muito doido, velho. O que é muito doido é o seguinte, mais da metade dos programadores do Bitcoin poderiam votar para ter uma mudança no bloco, uma mudança no protocolo do Bitcoin. E mesmo assim, velho, se alguém que quiser continuar rodando o Bitcoin do jeito que ele é hoje, a pessoa pode continuar rodando, sabe? Então, é muito difícil acontecer mudanças bruscas no Bitcoin, assim, mudanças significativas. Eu acho que o melhor exemplo disso aí que você falou, eu lembro de outro texto também, outro artigo muito massa, que é Bitcoin chama prova de vida, proof of life. Então ele fala que o Bitcoin é um organismo vivo, ele fala, primeiro o autor, né, acho que é o próprio Gigi, ele vai definir o que é vida, aí depois ele define o Bitcoin e ele prova, de acordo com o texto, né, que o Bitcoin ele é um organismo vivo, porque ele não depende, assim, de mais ninguém, de mais nada. E aí eu sempre pensei no Satoshi o Bitcoin meio Frankenstein, assim, sabe? Tipo assim, tinha um cara, o doutor, né? O Dr. Frankenstein lá, ele vai criar esse monstro que é cheio de retalho, os códigos, né? E chega várias informações de várias pessoas. Então, você pode contribuir, outra pessoa pode contribuir. No caso, o Frankenstein, alguém dá o braço, outra pessoa dá a perna. Você falou, ele pegou coisas de política, coisas de sistema monetário, criptografia, matemática, uns negócios de tecnologia. E juntou tudo, energia, e tipo, virou esse monstrão e tal. E aí agora, quando o Frankenstein acorda, né? Quando o monstro acorda, o médico, né? O doutor, ele não tem nenhuma influência sobre o monstro. O monstro já tem vida própria. Tem uma vida própria. Ele pode sair andando, ele pode matar ele, pode fazer o que ele quiser. E eu acho que isso é muito bom. Tipo assim, isso o Jonatas, a gente tava conversando, teve um negócio lá no grupo, né? Mandaram uma notícia assim, hoje faz 11 anos que o Satoshi sumiu. Aí um amigo nosso mandou uma carinha de choro, tipo assim, brincando, o Satoshi sumiu e tal. Aí o Jonas falou, isso tem que ser comemorado. Aí eu fui pensar nisso, falei, nossa, é mesmo, né? Tipo assim, porque se o doutor tivesse controle sobre o monstro, acabava, o monstro não ia servir pra nada, né? Tipo assim, ele não teria poder. Agora, se ninguém controla, aí você consegue utilizar. E no caso do Satoshi ainda tem mais coisas, né? Porque a gente já falou que ele não, mesmo se ele quisesse, por exemplo, mas eu entendi, assim, sobre o doutor ter controle sobre ele, né? Mas mesmo se o Satoshi quisesse ter controle sobre o Bitcoin, ele não tem, né? Mesmo se ele estivesse vivo hoje. Obviamente, o que aconteceria? Tem um monte de gente um monte de sistemas automatizados que ficam monitorando as carteiras, essas carteiras de milhões de Bitcoin. Porque se elas se movimentarem depois de tantos anos assim, provavelmente é porque o Satoshi está querendo vender os Bitcoins e provavelmente vai ter uma queda muito forte no Bitcoin, né? Mas tem muita gente que assume que o Satoshi está morto. Mas por que o Jonas está falando que é comemorável, né? Porque eu acho que a particularidade é o seguinte. Eu falei isso quando eu fui no episódio do PrimoCast lá, né? Um monte de gente criticou nos comentários, mas se você parar pra pensar, é verdade, assim, ó. O cara que criou a Silk Road lá, esqueci o nome dele agora, ele tem 2 prisões perpétuas, né? O cara criou um site onde as pessoas entravam e usavam Bitcoin para comprar um monte de coisa. Obviamente tinha um monte de coisas ilícitas lá e tal. Mas aí o governo prendeu esse cara. E por 2 prisões perpétuas. Ele precisaria de 2 perdões presidenciais para sair da cadeia, né? E tem um monte de movimento para libertar esse cara. O Ulbricht. Ele ainda tá vivo? Uma coisa assim. Acho que sim. Uhum. E
Eu não sei, teve umas pessoas que morreram na cadeia, né? Tipo aquele cara do McAfee, né? O McAfee morreu, E ele foi preso por quê? Eu nem lembro. Teve relação com... Porque ele era louco, eu acho. Ah, enfim. Mas o... Nossa, eu tô tentando lembrar. É o Ulbricht. Esqueci o nome do cara. O cara do Silk Road. O ponto é, o Satoshi criou um negócio, velho, que é igual você tá falando. Ele criou o Frankenstein, tipo... O Estado, o mundo inteiro, Interpol, algum órgão ia prender esse cara, saca? Pra interrogar e tal, pra deixar o cara preso. Porque tem um monte de justificativa pra fazer isso, né? Eu imagino que o Satoshi seria preso, assim. E por isso que eu acho que os bitcoiners acham que deveria ser uma data comemorativa, assim, uma coisa massa. O cara conseguiu sumir, sabe? E tem muita gente aí, meio filosófica assim, mas muita gente que fala assim, velho, meu sonho era saber um dia, só em off, de que o Satoshi tá vivendo lá na Suíça, ou Dubai, ou qualquer lugar assim. Tá feliz, de boa. Feliz vivendo com dinheiro de outras carteiras aí separadas, que ninguém tá monitorando mais, alguma coisa assim, ou que tem poucos bitcoins, só vivendo assim, sabendo que ele entregou uma coisa muito boa pro mundo, né? Vou chorar, velho. Eu não consigo acreditar que o Satoshi era uma pessoa, porque... Ou esse cara... Você acha que é um grupo? Porque ele tem que ter muito conhecimento sobre muitas coisas. Eu não acho, velho. E ele tem que ser, tipo assim... O cara mais inteligente que já pisou na face da Terra, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Uma das teorias que são mais robustas nesse sentido de ser um grupo é aquela que fala, até se você googlar Satoshi Nakamoto, você vai ver um cara que chama Dorian Satoshi Nakamoto lá, que acho que é muito... muito, assim, estranho o cara chamado Dorian Satoshi Nakamoto, e ele vivia na mesma rua que o Ralph Finney e, se eu não me engano, outro cara, eu esqueci o nome dele agora. Mas, então tem gente que levanta essa teoria, que era 2 ou 3 pessoas, um grupo e tal, e eles usaram o nome desse cara. E esse cara foi dar entrevista, talvez seja até ele mesmo, ele deu entrevista lá com a cara muito triste, assim... Não sou eu, gente, vocês estão destruindo minha vida. Ele era programador, né? Tipo, ele falou, assim, né? E ele até fala assim, eu fui envolvido com esse negócio aí, mas eu não mexo com isso tem muito tempo e tal. Então, tipo, velho, sei lá. Então, pode ser o Ralph Finney sozinho, pode ser esse Dorian sozinho, pode ser um grupo e tal. Mas a minha teoria, assim, pelo que eu já li e vi essas teorias todas, eu acho que é uma pessoa só, sabe por quê? Quando você escreve, velho, assim, eu sei que é porque é tão difícil e não importa tanto, por isso que eu não desenvolvi muito isso, mas... Tipo assim, o cara abriu lá e escreveu como um nome mesmo. Porque, sabe por quê? Eu imagino que esses caras, cypherpunk, né, daquela época, se os caras quisessem fazer um grupo, eles se denominariam, tipo assim, ó, Legião. Esses nomes, assim, meio radicais, assim, de grupo. Entendi. Então, tipo assim, a horda de não sei quem, o grupo de não sei quem, a sociedade de não sei o quê. Isso já tá virando ocultismo. Não, mas é sério. Tipo, eu imagino que o nome seria esse, não... O nome de um pseudônimo. E uma curiosidade interessante é que Satoshi Nakamoto, não sei se você já viu isso, mas a tradução das palavras em japonês poderia ser alguma coisa parecida com uma inteligência central. E tem muita gente que atribui como se fosse a CIA que tivesse criado esse sistema e tal, para monitorar todo mundo, alguma coisa assim. Obviamente, essa teoria cai quando você percebe que... Você não sabia disso também, não? Satoshi Nakamoto traduz. Não, eu tô pensando que o negócio da CIA aí é tipo, se isso fosse verdade, né? E aí você vai falar tiro por que pé, não. Né? Tipo, desfez completamente ela o Bitcoin. Cria um negócio e deixa descentralizado. Vamos criar um negócio de controlar todo mundo. A gente esqueceu de controlar. Opa, esqueci aquela linha de código ali que ia permitir que eu mudasse tudo quando eu quisesse, né? Muito bom. Tipo isso. E o massa de coisas open source é isso, né? Nossa, eu ia colocar água em cima do energético, velho. Quer mais aqui? Não, tá, tem aqui. Então, beleza. O que eu tava falando? O massa de coisa open source é que é verificável, né? Exatamente. Tá lá o código, é só você entrar lá e ver. E você descobre. Quer falar mais alguma coisa sobre Satoshi Nakamoto? Não, tem coisa demais. E a hora que a gente foi falando de mineração, o Thiago colocou uma pergunta sobre se era automático ou não. Tem tanta coisa pra falar sobre mineração, sobre minerador, mas eu acho que a gente definiu bem.